Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. E com a chegada do outono, nós já podemos esperar as mudanças na temperatura, o tempo mais seco e, infelizmente, aquele aumento dos sintomas respiratórios, manifestação das alergias, dos resfriados e outras condições que podem afetar a nossa saúde. É uma estação de transição que exige uma atenção especial, principalmente para quem sofre de rinite, sinusites e outros problemas respiratórios. Mas quais são os principais cuidados que a gente deve ter para evitar que esses incômodos tenham uma acentuação nesse período? No programa de hoje, nós vamos conversar com o médico otorrinolaringologista, Dr. Felipe Rocha, e ele vai explicar para a gente como essas mudanças climáticas podem impactar o nosso organismo. E mais ainda, que hábitos nós podemos adotar para prevenir esses problemas comuns à época do ano. Bom dia, Felipe. Prazer te receber aqui no Saúde Algo Mais uma vez. Tudo bem com você? Tudo jóia. Bom dia, doutor Ricardo. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Essa é aquela época do ano que cria um certo temor na população, nos médicos, principalmente em pronto-socorro, otorrinolaringologista, né, Felipe? Nessa época do ano, existe um aumento da prevalência das doenças respiratórias por causa da mudança do tempo, da umidade do ar. Então, a gente já vem vendo que essas doenças não têm um pico muito grande no verão, porém agora nessa época do ano mais seca, essa prevalência vem aumentando drasticamente. Mas esse ano a gente observa um aumento importante das doenças respiratórias nesse primeiro trimestre, né? Sim, a gente tem reparado que essas doenças virais e tanto alérgicas, elas têm aumentado muito e a gente não tem visto uma sazonalidade. Então, assim, tem épocas que existem muitas e tem épocas que elas pioram ainda mais com as complicações. Tem alguma explicação para isso, Felipe? O outono é uma época do ano onde a gente tem uma mudança do tempo muito grande. Então a gente tem grandes amplitudes térmicas, começa o tempo mais seco e com isso aumentam a circulação no ar dos vírus, das bactérias e até mesmo dos alérgenos, podendo aumentar a prevalência dessas doenças respiratórias. Acontece alguma mudança aí no nosso sistema respiratório que favorece o aparecimento dessas doenças? Há uma maior dificuldade do funcionamento normal? Com o tempo seco, a mucosa nasal e do aparelho respiratório da via aérea superior, ela resseca e com isso atrapalha o batimento mucociliar, diminui a produção de muco e com isso acontecem microfissuras na mucosa, facilitando a penetração tanto dos vírus, das bactérias quanto desses alérgenos. Agora, é pior para quem já tem um problema crônico respiratório? Quem tem uma rinite, quem tem sinusite, quem tem, enfim, uma bronquite, asma, enfim, essas pessoas sofrem mais nessa época do ano? Então, essas pessoas são as pessoas que a gente tem que ter mais cuidado com elas pelo fato de elas já terem uma doença, já terem um processo inflamatório e com a mudança do ambiente, que a gente sabe que influencia muito no padrão respiratório, isso pode piorar ou agravar essas doenças que às vezes estão em remissão. Existe alguma doença que traz também preocupação nessa época do ano, além das alergias, enfim? Junto com as alergias, a gente se preocupa muito com as pneumonias, principalmente em crianças e idosos, e elas podem ser causadas tanto por vírus e por bactérias. Por isso que nós indicamos também nessa época do ano as vacinações, observar se estão todas completas. A pneumococo hoje em dia é um auxílio muito grande, principalmente nas pneumonias bacterianas, e as vacinações contra a gripe. Eu acho que isso é muito Isso é importante para muito evitar importante, né? A as gente vai falar complicações dessas um doenças. pouco mais adiante sobre isso. Esse tempo mais seco, né, que se aproxima, ele pode também levar a alterações da voz? Então, o tempo seco, ele causa uma obstrução nasal na maioria das pessoas. Com isso, acontece uma respiração bucal e o ressecamento das pregas vocais. Então, a respiração bucal, ela piora o padrão respiratório, causando uma disfonia, às vezes, transitória, que principalmente pela manhã, dores de garganta, e com isso, se tornar persistente, você pode ter algumas lesões fonotraumáticas, que são calos, pólipos,
que deixam a voz rouca permanentemente. Agora, Felipe, que manifestações, né, que sintomas podem trazer aí a sinalização de que algo não está bem e que precisa de uma avaliação médica, nessa época do ano principalmente? A gente recomenda observar os casos de resfriado, que normalmente duram de 1 a 3 dias, com febrezinhas baixas, e normalmente até 5 dias se resolvem, é o normal de acontecer. Quando a gente percebe que com 5 dias, em vez do paciente melhorar, ele começa a piorar, com às vezes mudança da cor da secreção, piora da dor de cabeça, aumento da tosse, febre, isso são sinais de alertas. E uma outra coisa muito importante é não ter uma automedicação, porque isso às vezes dificulta o diagnóstico e às vezes leva também a uma complicação. Aliás, a automedicação é um hábito muito equivocado, né? Errado, que o brasileiro tem, né, Felipe? Esse é um problemão. Né? Principalmente quando a gente fala em corticoide, né? Corticoide e os antibióticos, e anti-inflamatório né? Porque também. Apesar também de precisarem de receita, ainda é muito comum conseguir antibiótico, porque às vezes sobra um pouco de um tratamento anterior. Então, o paciente, ao invés de procurar um médico nas fases iniciais, ele deixa esses sintomas vão permanecer por 1, 2 semanas, e a hora que a gente vai ver, às vezes tem uma complicação um pouco maior. Já que a gente está falando em automedicação, uma coisa que é comum a gente ouvir, mas meu irmão estava com sintomas parecidos, eu tomei o mesmo remédio que ele estava tomando, o mesmo antibiótico, ou algum vizinho que recomenda e tal. Não pode ser assim, né, Felipe? Porque cada caso tem a sua particularidade, né? A gente fala com os pacientes que, apesar dos sintomas ser parecido, por exemplo, uma obstrução nasal, ela pode ser tanto uma gripe, quanto um resfriado, quanto até mesmo uma sinusite, que é um processo infeccioso que precisa de um tratamento mais aproximado com o médico. Então, às vezes, o fato de você tentar prorrogar ou protelar essa visita ao médico, você pode trazer complicações à sua saúde. A gente pode falar dessas complicações após o intervalo? Com certeza. Já voltamos, fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A Personal Card é a melhor e mais completa administradora de cartões de benefícios corporativos do país. Mais de 1 milhão de beneficiados utilizam hoje os cartões da bandeira Personal em toda a nossa rede, que inclui milhares de estabelecimentos por todo o Brasil. Personal Card, um mundo de benefícios em suas mãos. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados.
Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com um serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, 2º piso. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando o Dr. Felipe Rocha, que é médico otorrinolaringologista, e a gente conversa sobre as doenças respiratórias comuns nessa época que se aproxima, o outono que está chegando, né, Felipe? Sim. Felipe, quais são os riscos da medicação, da automedicação, sem essa orientação do profissional? A automedicação ela pode influenciar em várias coisas, principalmente interações medicamentosas, pois muitos pacientes, eles tomam, além de remédio para gripe, para resfriado, eles são cardiopatas, às vezes diabéticos, às vezes têm colesterol alto, e às vezes as interações medicamentosas podem desequilibrar alguma outra patologia que estava equilibrada. Sem contar que, principalmente em criança, o controle da dose é muito importante, porque se você dá uma subdose ou uma hiperdose, você pode trazer consequências importantes ou mesmo uma resistência da bactéria, de vírus, para o tratamento, dificultando isso. Você falou agora há pouco que a sinusite precisa de um cuidado mais próximo do médico. Por quê? Porque a sinusite, apesar dela ser uma doença que é uma complicação, geralmente, de uma gripe, de um resfriado, o fato de uso de antibióticos corriqueiramente ele pode trazer resistência, ele pode trazer uma falsa melhora, porque se você usa antibiótico por um curto período, ele melhora e você deixa de tratar, às vezes a resistência bacteriana vem com uma complicação muito maior ou com um quadro depois de resistência com antibióticos principalmente venosos, tendo que internar o paciente. Aliás, esse é um outro hábito, né, que as pessoas têm de não completarem o período recomendado do antibiótico, né? E isso é muito importante, né, Felipe? A dosagem, a posologia dos antibióticos, elas têm mudado muito para facilitar essa adaptação ao tratamento, porque antigamente os antibióticos de 6 em 6 horas, durante 14 dias, principalmente em crianças, isso dificulta muito a tomada. Então, hoje os antibióticos eles têm hoje uma posologia mais fácil, porém, às vezes até uma vez ao dia, porém eles têm que ter uma parcimônia na hora de indicar, porque senão você causa uma resistência e depois é só antibióticos venosos tendo que internar o paciente. Agora, Felipe, pode falar um pouco dos cuidados que a gente deve ter nessa época do ano? Sim. E aí eu vou começar com um hábito que as pessoas normalmente têm quando a temperatura cai, é uma tendência de fechar toda a casa, fechar o quarto, pouca ventilação. Isso pode trazer alguma consequência? É um hábito correto? Na época do frio é normal a gente ficar em ambientes mais fechados, porém as aglomerações em ambientes fechados, ele pode aumentar a propagação do vírus.
Então, apesar de ser necessário, é importante durante esses ambientes a limpeza do ar-condicionado ou do aquecedor para que não jogue poeira e nem circulação de vírus no ambiente. É recomendado a lavagem das mãos para evitar a propagação, porque em ambientes fechados já é sabido que o vírus, bactérias e os alérgenos circulam com mais propriedades. Uso de umidificadores ou então bacias com água ajudam mesmo nessa época do ano? Ajudam. Eu falo para todos os meus pacientes, principalmente os alérgicos, que a mudança do ambiente é fundamental para um controle das doenças. Então, umidificador, bacia de água, uma toalha molhada vai aumentar a umidade do ar, a limpeza do ar-condicionado frequente vai diminuir a propagação de alérgenos, a temperatura do ar, porque o choque térmico entre fica no ar, vai para o calor, fica no ar, vai para o calor. Isso durante o dia inteiro, que acontece durante o dia a dia, que a gente entra no ar-condicionado do carro, sai no calor, entra no ar-condicionado da casa. Então, tudo isso pode alterar a respiração, consequentemente piorar o padrão dela e acumular bactérias, isso aí ter complicações. No dia a dia a gente fala muito sobre a hidratação, que ela é muito importante para a gente em qualquer época do ano. Porém, quando a temperatura cai, há uma tendência da gente diminuir a ingesta de água. Qual é a sua orientação? A hidratação é fundamental para todas as épocas do ano, no calor por causa da desidratação e no inverno por causa da hidratação das mucosas que estão secas. Tanto a hidratação oral quanto a lavagem nasal com soro também é importante, pois hidrata a mucosa do nariz, facilitando o batimento mucociliar, a filtragem do ar e a diminuição de problemas respiratórios. Essa questão da lavagem nasal com soro fisiológico deve ser utilizada por quem e em que períodos do ano? Eu falo muito no consultório que a lavagem nasal faz parte da sua higiene pessoal. Todo mundo deve fazer isso. Desde que nasceu até quem tem 100, 120 anos deve lavar. O nariz ele é um filtro do nosso corpo. Então, o filtro da máquina, se tiver atrapalhado, se tiver obstruído, ele vai dar problema. Ele vai aumentar a respiração bucal, vai deixar você mais rouco, vai congestionar o nariz, vai acumular secreção e com isso você vai ter nariz entupido, dificuldade respiratória, ronco, que vai prejudicar o dia a dia de vocês. Quantas vezes por dia a lavagem nasal? A lavagem nasal ela é recomendada pelo menos 2 vezes ao dia e o volume ele vai variar de acordo com a idade. Então, em recém-nascidos, geralmente 1 ml em cada narina já é suficiente. Em crianças, de 2 a 5 ml é suficiente e no adulto até 10 ml. Isso quando a gente não tem muita secreção, quando o nariz está seco, que é apenas para limpeza e hidratação. Então, a lavagem de alto volume, que é aquelas garrafinhas que estão muito em moda, elas são indicadas, porém com certas ressalvas para não ter complicações, que a gente tem visto bastante. Que tipo de complicação pode acontecer? Muitas pessoas elas confundem o volume com força. E a lavagem nasal que entra numa narina e sai pela outra pode acumular secreção dentro do ouvido, principalmente em crianças, porque a comunicação do ouvido com o nariz ela é mais pérvia. Então, o volume, uma narina de um recém-nascido ou de uma criança, cabe ali, vamos pôr, no máximo 2 ml. Você lava o nariz com 120, você pode ter certeza que vai soro para vários lugares e ter complicações. Então, o volume é importante, porém tem que ser bem indicado e bem controlado. A gente vai para mais um intervalo e volta para o bloco final. Fiquem com a gente. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Estrutura preparada para acolher.
Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com uma equipe especializada, a Clínica Proexames conta com médicos, enfermeiros e técnicos que atuam de forma humanizada na aplicação dos métodos mais avançados de diagnóstico. Há mais de 15 anos, a Proexames Diagnóstico se dedica em oferecer alta qualidade em cada laudo. Com a certificação da Organização Nacional de Saúde, aliando tecnologia e aprimoramento técnico, podemos focar naquilo que é a nossa maior prioridade: o cuidado com as pessoas. Proexames, medicina e saúde andam lado a lado. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com um serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, segundo piso. Pelo dia que ficou confirmado que o pior já tinha passado. Por confiar uma vida inteira na gente. Muito obrigado. Seibin 40 anos. Uma vida ao seu lado. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais. Hoje conversando com o Dr. Felipe Rocha, que é médico, otorrinolaringologista. E o nosso bate-papo é sobre essa época do ano, o outono, clima seco. Que cuidados a gente deve ter com a nossa saúde respiratória? Felipe, alimentação e atividade física é uma dúvida muito frequente dos pacientes. A alimentação pode ajudar? E mais, a gente pode continuar a atividade física nessa época? Sim, a alimentação saudável, principalmente com reposições de algumas vitaminas, como vitamina C, vitamina D, que aumentam a imunidade, elas vão ajudar muito na prevenção de doenças das vias aéreas respiratórias, e a atividade física ela é fundamental. Tem que se evitar períodos do dia em que está muito seco e períodos que estão muito quentes, pois aí você vai poder ter um desgaste um pouco maior e até piorar a sua imunidade ao invés de melhorar. Algum tipo de exercício mais recomendado? Os exercícios aquáticos são os mais recomendados. Natação, hidroginástica, junta o útil com... já junta o útil ao agradável. Mas uma caminhada também ao ar livre, num ambiente fresco e arejado, com certeza um cuidado também. maior com a hidratação também. Exato, né? Sempre beber bastante líquido. Vacina. Vacina é um tema que desde a Polêmico, pandemia virou uma polêmica, no meu entendimento, absurda, porque a gente sabe o quanto as vacinas Salvam vidas, né? salvaram e salvam vidas. Gostaria de
que você dissesse quais são as vacinas que devem ser recomendadas para essa época do ano, reforçadas, quais os cuidados que a gente deve ter no ano inteiro em relação às vacinas que previnem os problemas respiratórios. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, eu acho que deve ser seguido todo o calendário obrigatório para as crianças, e algumas vacinas são extras do calendário, que é a pneumococo, que ajudam na prevenção, principalmente das crianças e idosos de pneumonia, e as vacinas da gripe, da influenza, porque a gente vê que nessa época do ano, a gripe e as complicações dela são uma grande taxa de internação no hospital, sobrecarregando tanto a parte de internação quanto a parte de pronto-socorro. Atendimento, né? Como é que está o Covid, Felipe? Percebemos que o Covid não acabou. Não tá? acabou. Não acabou. Ele se tornou, uma doença um pouco mais controlável, com menos complicações, mas ela ainda está aí. A gente tem percebido que, mesmo no verão, dezembro, janeiro, a gente fez alguns diagnósticos. Teve um aumento, né? A gente fez alguns diagnósticos de Covid, porém são quadros que estão controlados. A gente percebe que a influenza ela tem tido algumas potências maiores com complicações mais graves. Agora, Felipe, quem tem doenças respiratórias crônicas devem tomar algum cuidado específico no seu dia a dia, nas suas residências, assim, que não independem do período do ano? Isso deve ser para a vida toda? Para a vida. As pessoas com DPLC, asma, rinite alérgica, poliposes nasais, eles têm que ter um controle ambiental importante. Então, mudança do travesseiro pelo menos de 6 em 6 meses, evitar muito produtos de limpeza dentro de casa, água sanitária, que boa, cloro, que são produtos voláteis e com muito cheiro que irritam a mucosa nasal, limpeza do ar-condicionado, evitar aglomerações, tomar as vacinas em dias. Então, tudo isso eu acho que ajuda na prevenção das doenças das vias respiratórias nessa época. Você falou da troca do travesseiro, né, a cada 6 meses. É trocar mesmo? É trocar. Infelizmente, existem muitos travesseiros que são antialérgicos, mas a gente percebe que com o tempo o sol e a lavada não tiram todos esses ácaros e esses microelementos que podem causar. Roupa de cama deve ser trocada há quanto tempo? Pelo menos 3 vezes na semana. 3 vezes na semana? Pelo menos 3 vezes na semana. Isso vale para todo mundo? Para todo mundo. Para quem tem uma doença respiratória? Para quem tem é mais obrigatório, mas para quem não tem também seria uma boa opção para evitar acúmulo de ácaros. Tapete. Dentro do quarto, tapete, cortina, almofada, bichinhos de pelúcia, tudo isso deve ser evitado em pessoas que têm alergia, rinite alérgica, asma brônquica, porque isso aí com certeza acumula mais ácaros e vão piorar as crises. Cigarro comum e cigarro eletrônico. Isso aí também é uma outra coisa não que dá, né? Não precisa nem falar, né? O fato da fumaça... Mas tem que falar, né, Felipe? Tem que falar, porque agora apesar de cigarro eletrônico virou uma porcaria que tá na moda, gente né? É uma usando, epidemia né? também. Moda é uma epidemia. Ridícula. E assim, a gente ainda nem tem todas as consequências que isso pode causar, né? A gente tem visto alguns estudos recentes que aumento de câncer e aumento de broncoespasmo, de doenças pulmonares decorrente do cigarro eletrônico. E o cigarro comum vale a mesma regra, já existente há algum tempo, né? Felipe, uma dica final para quem está assistindo a gente, para que possa ter uma saúde respiratória de qualidade. Resumindo tudo que a gente falou hoje, eu acho que o cuidado com o ambiente é fundamental, deixar um pouco a janela aberta, aerar o ambiente, a troca das roupas de cama, o uso do umidificador, a limpeza do ar-condicionado, o controle das doenças prévias, como a rinite, a asma, a lavagem nasal com soro, e caso persista os sintomas, mesmo que seja sem febre, uma dor de garganta que não melhora, uma disfonia que não melhora, uma dor de cabeça que não passa, evite a automedicação e procure o médico. Felipe, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Saúde Algo Mais. É sempre um prazer e obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado a vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record, nesse objetivo que a gente tem de levar informações com profissionais altamente qualificados que ajudem a melhorar o seu dia a dia. Um grande abraço, um grande dia a todos.